Gostaria de convidar aqui a presença da próxima palestrante, a Beatriz, né? Beatriz Visconti Luz, que vai falar sobre economia circular. Ela é membro do Centro Brasileiro de Inovação em Economia Circular e batemos um ótimo papo esses dias, né, Beatriz? Ela muito curiosa, querendo saber do setor, como funciona. E aí já falou, tem uma série de dicas, informações. Então, muito prazer e boa apresentação para você. Alô? Oi. Bom, o prazer é todo meu. Tem sido uma grande inspiração e um aprendizado esse dia aqui, todas essas palestras. E eu acho que eu vou começar fazendo um comentário do que o João Paulo falou, né? Que as pessoas querem aprender e se elas aprendem direito, elas realmente evoluem. Então eu queria parabenizar os organizadores desse evento, porque é uma oportunidade imensa, né, de você aprender e realmente fazer uma análise crítica e transformar as práticas e o desenvolvimento produtivo aqui do nosso país. Então eu vou começar e vou trazer também 3 pontos de discussão para estruturar o meu bate-papo. E eu vou pedir, Adriana, para você me ajudar a controlar o tempo. Então, quando tiver 15 minutos e 5 minutos, você me avisa, por favor. Porque senão eu me empolgo aqui, aí já viu, né? Então, eu vou começar falando, então, um pouco do contexto. Eu acho que a maioria dos palestrantes trouxeram um pouco do contexto. Eu acho que isso é muito bom, né, para a gente entender o porquê da mudança, quais são os riscos do atual modelo, e aí explicar um pouco do que é a economia circular e como que a gente faz. E aí eu queria que vocês levantassem a mão e me dissessem, quem já ouviu falar de economia circular, levanta a mão. Até que a gente tem um número bem razoável aqui de pessoas. E vocês vão ver, eu fiz aqui algumas anotações, na verdade, todos os palestrantes falaram um pouco de economia circular, né? Então, a economia circular é um novo modelo produtivo que está trazendo vários elementos, né, de sustentabilidade, de inovação, da era digital. Então, a Sônia falou, né, que a gente não pode mais dispor de ações para minimizar os impactos, né? Quer dizer, a gente precisa dispor de ações para minimizar os impactos e não simplesmente compensá-los. A gente precisa repensar, reinventar o modelo. E é isso que eu vou passar aqui para vocês. A gente precisa de um olhar crítico no uso de dados, e o João Paulo trouxe muito isso na palestra dele. A Gabi falou da transformação, que ela tem que acontecer no coletivo, nas relações. Vários projetos vão construir o mundo. Isso está na essência da economia circular, né? A gente não vem para solucionar o problema. A economia circular, ela muda o sistema e evita o problema. Então, eu vou falar um pouco de todos esses elementos e vou começar, então, só contando um pouco da minha jornada, né? Eu sou formada em engenharia química e fui fazer o mestrado na Inglaterra. E eu acho que eu gosto de contar um pouco dessa jornada para mostrar um pouco das nossas competências, né? Que a gente tem que desenvolver cada vez mais para esse mundo de hoje, né? Esse mundo atual. Então, análise crítica é o que eu vejo que a gente precisa fazer, né? Numa realidade digital que a gente tem tanta informação, a gente não pode só sair copiando as informações, né? Então, eu trabalhei num programa de simbiose industrial na Inglaterra, que é justamente como você trabalha num ambiente industrial e você conecta todas aquelas empresas. O resíduo de uma empresa pode ser matéria-prima para outra empresa. Então, você começa a desenvolver esse olhar sistêmico, né, que é essencial como base de pensar esse novo modelo produtivo. Então, eu trabalhei na Braskem, não só com o olhar da indústria do plástico, mas com a indústria do bioplástico, a inovação no plástico verde, o plástico da cana-de-açúcar. E foi nesse momento que eu fui impulsionada, então, a pensar diferente. Porque os clientes internacionais, principalmente, falavam, tá bom, você está me oferecendo aqui uma matéria-prima renovável, mas o que acontece com a embalagem depois? Né? O que eu faço, então,
com esse ciclo reverso. E foi aí que eu comecei a ver que a gente não pode mais ficar pensando nesse modelo de pensamento de meio ciclo, que eu chamo, né? De só olhar a fase de uso. E foi então que eu consegui trazer o meu propósito, empreender com muita determinação. Acho que todo empreendedor no Brasil sabe muito bem o que é isso, de trazer inovação, de trazer um modelo diferente. E eu constituí, então, a Exchange for Change Brasil para impulsionar a economia circular no Brasil em 2016. Então, eu gosto de trazer, para começar o nosso bate-papo, essa informação, que o que é a economia linear, então, né? Eu acho que esse acidente que a gente teve em Brumadinho, um dos maiores acidentes ambientais do Brasil, nos demonstram bem claramente o que é essa economia atual que produz e deixa lá numa barragem, paradinho, um resíduo. Mas nada fica ali paradinho eternamente, né? Então, a gente não pode mais ter um modelo produtivo onde a gente traz benefício para a sociedade e fica algo para trás. Não tem como colocar mais debaixo do tapete, né? E eu acho que esse acidente, por mais grave que tenha sido, ele nos trouxe números, impactos e dados que a gente precisa, então, entender, né, o impacto de não agir da forma que a gente tem que agir. E aí, trazendo um pouco para a nossa realidade do dia a dia, né, às vezes a gente precisa trazer isso para o nosso dia a dia, eu gosto muito dessas imagens do fotógrafo Greg Siegel, americano, que ele fez um experimento com várias famílias e pediu para eles guardarem os resíduos que eles geravam durante uma semana. E aí ele tirou essas fotos. E eu acho que isso nos mostra que a gente também, como consumidor, tem um papel importante nesse processo de tomada de decisão, de impacto, de escolha de produtos e principalmente no ciclo reverso, né? A Brelp nos traz dados que mostram que de 2013 para 2014, a população brasileira cresceu 0,9%. E a geração de resíduos cresceu 2,9%. E esses dados refletem uma realidade global. A União Europeia também, as Nações Unidas também já fez um estudo desse que mostra, se a gente continuar com esse modelo atual, a população global vai aumentar em 25% e a geração de resíduo em 70%. E aí, quando a gente olha para resíduo eletroeletrônico, né, todo mundo com computador, iPad, 2 celulares, né, vocês sabiam que o lixo eletrônico cresce 3 vezes mais rápido que o pós-consumo? Então, a gente acha que as embalagens dos alimentos que estão na nossa casa que são um grande problema, mas é porque o resíduo eletrônico, a gente não vê ele assim de forma tão direta, né? Essa pesquisa da Inglaterra mostrou que 60% dos consumidores britânicos têm resíduo eletrônico guardado na gaveta. Então, aqueles que são um pouquinho mais conscientes, né, não conseguem jogar fora aquele carregador do celular antigo. Segundo a FAO, 33% dos solos estão degradados globalmente. E a gente não poderia deixar de trazer dados de flores. Isso aqui é uma foto do rio Gange, na Índia, onde 8 milhões de toneladas de flores são despejadas no rio por ano. E eu fui ver uns outros dados do mercado de fornecimento de flores da Colômbia para Miami, né? 4 bilhões de flores é o tamanho do mercado. Isso equivale a 114 milhões de litros de combustível, 360 mil toneladas de emissões de carbono. E eles ainda trazem números dizendo que a perda nos supermercados é de 15% e 20% nos varejistas. Então, isso realmente a gente consegue ver que essa é uma realidade de todos os setores, de várias indústrias, e que a gente precisa fazer diferente. Então, não é só pensar que se a gente estiver protegendo o meio ambiente, destruir menos, que vai ser suficiente. A gente precisa fazer diferente. Então, quando o João Paulo fala do olhar da eficiência, da rastreabilidade, eu diria que isso já é status quo e necessidade básica. Eu falaria que eu vou além. Eu falo que ser eficiente não é mais suficiente. A gente precisa fazer diferente. Então, a gente traz aqui 4 riscos do modelo atual, né? O risco de suprimento, quando a gente vê cada vez mais a escassez de recursos naturais. O risco de competitividade, não dá mais para a gente ficar fazendo projetos e produtos pensando na obsolescência programada, que é quando a gente faz um produto achando que ele tem uma vida mais curta para o consumidor voltar para a gente. Num mercado cada vez mais competitivo, né, o diferencial não está mais somente na qualidade e no custo, está na geração de valor
a gente não tem mais, com o consumidor cada vez com um olhar mais crítico, produzir dessa forma. Então, a gente tem que pensar cada vez mais em unificar a cadeia, porque essa cadeia compartimentada está gerando cada vez mais conflitos. E a gente viu aqui em várias palestras de hoje a necessidade de colaboração, a necessidade de integração, e essa é a essência da economia circular. Por fim, então, a gente está falando do risco de sobrevivência do negócio. Se eu não inovar, se eu não pensar no futuro, no longo prazo, talvez o meu negócio não esteja mais aqui. E um grupo de jovens, inovadores e pioneiros vão criar algum aplicativo, algum negócio que vai passar à sua frente. E a gente viu aí na fala do Tanus e da Gabi, como que os jovens estão demandando cada vez mais negócios diferentes, é isso que a gente vai falar. Então, respeitar o meio ambiente, ser socialmente responsável, não mais vão garantir a sobrevivência do seu negócio. A gente precisa de um novo mindset, de uma nova cultura, de um novo modelo macroeconômico. Então, esse modelo linear, onde a gente explora, faz o produto, usa e joga fora, não tem mais como a gente prosseguir dessa forma. Então, a economia circular, ela promove esse modelo onde não há geração de resíduo, porque tudo é pensado desde o início do processo a não ter algo no final que não tenha valor. Faz muito sentido, né? Por que a gente produz algo para deixar um passivo para trás que não tenha valor, se eu posso reprocessar, se eu posso transformar aquele resíduo em subproduto? Então, a economia circular, o primeiro ponto-chave é dividir entre materiais técnicos e materiais biológicos para que a gente possa fazer esses ciclos fechados. Então, a gente está falando de uma economia onde o olhar é de manter e criar valor. Então, eu gosto muito desse diagrama, né? Do lado esquerdo, a gente vê a economia linear, onde o pensamento de desenvolvimento de produto sempre foi para a fase de uso, lá no topo da pirâmide. E depois que você usa, joga fora. Não tinha nenhum planejamento, nenhuma educação do que fazer depois. Então, a economia circular traz essa provocação. E a gente vê que a reciclagem fica lá embaixo, como o último ciclo. Então, primeiro a gente tem que manter o valor no topo da pirâmide por mais tempo, através do reuso, do conserto, da remanufatura, por fim, então, a reciclagem. Então, a gente diz que na economia circular não há logística reversa, porque não existe resíduo, não existe uma embalagem ali que não tenha valor, não existe fim de vida, existe o início de um novo ciclo. E é por isso que a gente tem que repensar o modelo. Então, aqui alguns dados mostrando de como que a gente está vendo, se a gente continuar nesse status quo, o risco dos negócios, o potencial da economia circular de gerar benefícios e como que a Europa está agindo para desenvolver cada vez mais políticas públicas e instrumentos de incentivo para mudar essa realidade. A gente viu o Jorge tocando nesse ponto, que não é só uma questão de tecnologia, é uma mudança de processos, uma mudança de atitude, de integração da cadeia. Então, políticas públicas, incentivos, vai acelerar muito esse processo. E esse processo já está indo muito rápido. Então, a economia circular na Holanda, na Europa em geral, ela foi de projeto de lei para prioridade número 1 em 1 ano. Então, eu costumo dizer que aquele pensamento de que vai demorar 10 anos para isso chegar aqui no Brasil, eu posso ver isso depois, não é mais assim. A gente viu, principalmente nessa realidade que a gente está vivendo de pandemia, como que o mundo está totalmente interconectado e dependente. E algo acontece no Japão, na China, e rapidamente vem aqui impactar o nosso mercado, a nossa realidade. Então, no Brasil, a gente já vê uma certa evolução. A economia circular já aparece no mapa estratégico da indústria, de 2018 a 2022. Em 2019, a Confederação Nacional das Indústrias lançaram uma cartilha falando do caminho estratégico da economia circular. Já tem uma norma ISO sendo discutida para criar um arcabouço, um alinhamento conceitual com vários países, 70 países já vêm se reunindo desde julho de 2019, e a gente vem acompanhando essa discussão e participando desse debate. Então, é um debate novo e que está acontecendo ao mesmo tempo em todos os países, e o Brasil não pode ficar de fora, e a gente tem muito potencial
dentro do nosso ecossistema, de criar um diferencial e se posicionar no contexto global, com a beleza dos nossos ecossistemas, das nossas valiosas ativos que a gente tem no nosso país, a nossa criatividade. E o Ministério da Ciência e Tecnologia vem desenvolvendo ao longo dos últimos 2 anos um estudo para o Roadmap de Economia Circular para o Brasil. Então, veja só que já tem aí um estudo, um movimento acontecendo, e foi colocado agora essas 5 metas. O resultado foi apresentado agora no mês passado. Então, a gente vê que tem que consolidar uma visão estratégica, temos que criar políticas públicas, criar ecossistemas para integrar todos os atores. Então, eu acho que a gente está num momento muito oportuno. Uma coalizão de economia circular para a América Latina foi lançada no ano passado. Então, vejam que essa discussão é realmente uma discussão global e importante se a gente quer discutir a competitividade de todos os setores. Então, a capacitação, a educação é o primeiro passo. Então, eu vou passar aqui rapidamente algumas ações que já vêm acontecendo no Brasil. A gente criou, em 2019, um evento para o BNDES, para discutir esse tema. Fizemos treinamento na FINEP, então órgãos que estão impulsionando a inovação no Brasil, que estão provendo fontes de fomento e incentivos para ações de economia circular. Já tem um livro publicado, olha só, da Holanda, o primeiro livro, Economia Circular Holanda-Brasil, da Teoria à Prática. Foi um trabalho que a gente fez com o Consulado da Holanda no Rio de Janeiro e com a Firjan, e que esse livro está disponível no nosso site gratuitamente para download, depois eu posso passar para vocês. E a FIEP, o Senai São Paulo, a CNI, já tem material disponível para a gente entender esse contexto. O Senai São Paulo também já disponibilizou, já fez, e a gente fez a curadoria de um primeiro curso de economia circular online e gratuito. Então, é só entrar na página do Senai São Paulo também para fazer. E agora a gente acabou de fazer um curso também para a SEA, Secretaria de Estado do Ambiente do Rio de Janeiro. Então, é muito bom ver que a educação está vindo com força. E a gente agora, nos próximos meses, está acabando o nosso segundo livro, que vai trazer aí uma visão ampla, com base no modelo holandês, dos 8 passos para a transição, e que tem 16 especialistas de 10 países diferentes. Então, aguardem que vai ser um material aí riquíssimo para a gente entender a visão sistêmica e a complexidade da economia circular. E eu agradeço aí a Ibrahort, porque foram o Manuel que me convidou para estar aqui com vocês. A gente está fazendo um projeto para a Embaixada da Holanda de como trazer essa visão de circularidade para a produção de frutas e hortaliças no Brasil. Então, agora, acho que o próximo passo é olhar para flores. Então, eu fiquei muito contente com esse convite, porque eu pude fazer um olhar amplo, e eu vou trazer aqui um pouco dos achados aí que a gente já está trazendo, para explicar um pouco dessa diferença entre agricultura tradicional, o que é agricultura circular. Então, só para resumir, a gente tem uma realidade onde a gente tem uma geração de resíduo que está crescente, e a gente não está acompanhando todo o tratamento de resíduo na velocidade necessária. A gente tem uma era digital vindo... Quanto tempo? 15? 10. A gente tem aí uma era digital que está mudando as relações comerciais e precisa, então, uma nova era, uma nova economia. Mudanças climáticas, a gente está vendo aí como que o modelo produtivo atual está impactando o meio ambiente, e a gente já entendeu aí o risco financeiro de não olhar para essas coisas e não fazer a mudança. Então, a inocência acabou. Então, a transição acontece quando a gente tem a consciência do problema. Quando a gente tem a consciência do problema, a gente entende que um modelo regenerativo, um modelo circular vai fazer a diferença e vai garantir a sobrevivência do nosso negócio. Mas será que a gente está disposto a mudar os nossos hábitos e práticas do dia a dia? Será que estamos abertos a novos acordos comerciais? Será que entendemos o nosso papel nessa jornada de transformação? Então, agora, para fechar, a gente vai trazer, então, essa visão. Economia circular é sobre negócios e novas formas de fazer negócios. A gente precisa, então, de um novo olhar. A gente precisa reavaliar o processo produtivo, rever valores, atitudes e relações.
e esse ponto aqui muitas vezes fica esquecido, mas para mim é o mais importante de tudo, né? Uma nova cultura de negócios, uma nova cultura, novas relações comerciais. E por fim, então, redefinir produtos e redefinir o consumo. Então, a gente está falando de 5 modelos de negócio da economia circular, começando, então, com a recuperação de recursos, a transformação de resíduos em matéria-prima, a extensão da vida útil, né, a durabilidade, embalagens reutilizadas, o compartilhamento de ativos, os insumos circulares, que tem toda a parte de renovável, matéria-prima natural, matéria-prima reciclada, e o último, que é o produto como serviço. Né? Então, esses modelos de negócio eles podem ajudar a indústria brasileira num cenário de crise, né, em ganho de competitividade, e sempre entendendo que o designer vai exercer um papel de moderador das mudanças desse paradigma. Então, basicamente, a gente tem que começar de novo, de uma outra forma, e redesenhar esse modelo. E qual que é a relação da economia circular com as mudanças climáticas? Né, teve um estudo que mostrou que os compromissos nacionais não vão ser suficientes para atingir aquele limite de aumento de temperatura. Então, se esses modelos de negócio da economia circular que vão ajudar justamente a gente manter esse limite do aumento de temperatura, porque é um modelo que, então, vai desenvolver, vai crescer, mas sem gerar resíduos, sem gerar poluição, e por isso que está vindo com muita força todo esse pensamento. A Holanda já escreveu vários relatórios sobre essa sinergia, e já foi tema aí de debate da COP, com certeza vai vir forte aí na COP26. Então, a gente falou um pouco de tecnologia, né? Então, a tecnologia por si só, ela não soluciona o problema. Ela é uma parte da solução. Então, ela tem que ser vista como um facilitador de soluções. Muitas barreiras que a gente vê, por exemplo, para a transformação de resíduos em matéria-prima, é porque a gente não tem um entendimento de todo o custo total da cadeia. Então, a tecnologia, a rastreabilidade, o processamento de dados vai ajudar a trazer essa visão do custo total. Então, a produção agrícola sobrevive da exploração da biodiversidade, mas ela também tem o potencial de protegê-la. Então, é aí que a gente traz esse olhar, né, da biodiversidade, da agricultura e da circularidade. Então, a biodiversidade é a chave para a segurança alimentar e a nutrição. Então, a gente tem que pensar, né, uma produção com menos resíduo, um equilíbrio nessa produção, né? A manutenção da biodiversidade vai ser essencial também para a minha produção. Né? A gente precisa garantir as funções do ecossistema natural. A exploração da biodiversidade tem que estar em equilíbrio com a sua preservação, senão é a gente mesmo que vai se prejudicar. Então, a gente precisa, e a gente falou disso agora no almoço, né, de uma boa governança, de estruturas facilitadoras e incentivos de gestão. Então, é aí que é a essência desse novo modelo, onde tem que ser reconstruído através de vários atores e uma estrutura facilitadora. Então, qual a diferença entre essa agricultura tradicional e a agricultura circular? Né? Então, hoje em dia, a gente produz gerando muito resíduo, gerando poluição, desperdício, e os resíduos sendo todos destinados, né, de alguma forma, vamos dizer assim, para o aterro. Então, na agricultura circular, e a gente já viu que é possível, a gente já viu vários exemplos aqui hoje, né, de que é possível produzir de forma regenerativa, que é possível reduzir esse desperdício e transformar os resíduos em novos materiais, em novos insumos. Então, a agricultura circular ela traz 4 elementos chaves. Né? O primeiro é o olhar desse ciclo fechado, né? A importância da integração dessa cadeia produtiva, a importância de pensar a agroecologia, a regeneração, né? Uma agricultura que, ao mesmo tempo que produz, regenera o sistema, né? E pensar nos serviços ecossistemas, a relação da natureza com a biodiversidade. A gente precisa pensar em menos toxicidade. Né? Cada vez mais a gente tem que produzir alimentos, nutrientes, mas que também tragam uma base natural dentro daqueles elementos. Né? Então, a gente tem que pensar, quem sabe, bioinsumos, como transformar resíduos
em novos insumos. E eu gostei muito do brinde que nos foi dado, que é justamente um biofertilizante, né? Então, é possível fazer, e eu acho que a gente pode gerar muitos negócios pensando de forma integrada como transformar resíduos de sementes de uva em fertilizante. Então, as soluções entre cadeias é muito importante. Então, a gente vê a necessidade dessa integração. Por exemplo, o setor de saneamento básico, né, que está gerando lá o tratamento, está fazendo o processamento do esgoto através de uma digestão anaeróbica que limpa aquela matéria orgânica, aquilo pode servir de bioinsumo. E eu acho que a produção de plantas ornamentais e materiais assim, que não estão diretamente envolvidos com uma alimentação, né, que tem um risco menor, eles podem ser um grande potencial para a utilização desses biofertilizantes, né? Então, os conceitos de intensificação e eficiência, por mais poderosos que sejam, não são mais suficientes. Então, a gente precisa pensar esses ciclos fechados, né? Esse é o novo modelo que vai servir para a agricultura do futuro. Então, eu vou fechar aqui a palestra trazendo os 3 passos para a transição e alguns cases. Então, a gente precisa pensar inovação, pesquisa, mas a gente precisa pensar em escala, né? Nessa infraestrutura, nessa integração, para que os modelos de negócio realmente sejam viáveis economicamente. Precisamos pensar parceria, né? O esforço conjunto. Então, quem sabe o seu fornecedor não pode ser um co-criador de soluções, né? A gente precisa pensar a cadeia de valor como um sistema. E fazendas pilotos. Fazendas pilotos é um pouco do que foi colocado como vou errar rápido e aprender rápido, né? Então, vamos colocar isso na prática, vamos unir a cadeia, trazer todos os elos e fazer acontecer. Então, aqui tem um caso da Índia, né, que eu falei que é uma startup que o empreendedor, incomodado com aquela grande quantidade de flores que era jogado nos rios da Índia e provocava uma poluição imensa, ele criou um modelo de coleta de todos os templos. 2,4 toneladas de resíduos de flores são coletados e aí são transformados em incensos. Então, além de transformar o resíduo, criar uma cadeia reversa, ele conseguiu receber investimento na ordem de 1 milhão de dólares, eu acho, né? De dólares de aporte de investimento, e conseguiu, ainda, além disso, gerar renda e valorizar empoderamento feminino. Essas moças trabalhavam no saneamento, na limpeza, e agora elas trabalham com um sorriso no rosto. Então, é um case belíssimo. Vi outro case também no Japão, né, acho que vai muito no encontro do que a Gabi e o Tanu estão fazendo, né? A estimativa no Japão é que tem uma perda de até 50% das flores nas floriculturas. Então, essa empreendedora, ela colocou, né, a visão de um negócio de uma nova vida para as flores. Então, ela criou todo um modelo de coleta também para poder dar escala, né, com restaurantes, com eventos, com casamentos, para poder transformar, então, essas flores em flores secas. E aí a gente traz essa parte da pesquisa, da inovação, né? Essa empreendedora que quer transformar os resíduos das flores em essências da parte perfumada da flor, né? Então, como é que a gente pode trazer essa proposta de valor de algo que seria, então, desperdiçado? E aí, para trazer inspiração de outros setores, né? E como é possível trabalhar de forma conjunta, né? O resíduo de laranja, né? De grandes produtores de laranja. Uma startup da Itália, né? Começou a produzir uma fibra têxtil da casca da laranja. E ela fez isso em parceria com a Ferragamo, né, que é uma grande marca italiana de moda. Então, ela produzia fibra e já foi diretamente para o mercado produzir uma linha de roupas para apresentar isso como uma proposta de valor para o mercado. Então, a gente tem também a Renature, que é uma startup também brasileira, holandesa, né, sempre vindo a DNA holandês, que está trabalhando com a agricultura regenerativa, né? E ela tem um trabalho com
com essa Anauá, produtos florestais, e que não só eles estão fazendo os tubetes das mudas de material biodegradável, mas eles estão com um projeto aí para fazer uma grande regeneração, né, e um negócio baseado nessa economia regenerativa. E, por fim, né, trazendo exemplos do que está acontecendo no Brasil, né? A cidade de São Paulo já tem aí uma iniciativa com compostagem, com coleta de resíduos. Quem sabe se conecta aí, Gabi, com o trabalho que vocês estão fazendo. E eles mostram aí vários números, né, o benefício, né, da gente fazer essa transformação, de fazer esse trabalho integrado, de como que a gente pode trazer benefício para todo mundo. E aí eu achei essa pesquisa de um estudante do Ceará, que ele também está desenvolvendo, né, substratos de resíduos agroindustriais e agropecuários, e mostrando que isso pode ser um bom negócio, porque no Nordeste o custo do substrato é de até 3 vezes maior que no Sul e no Sudeste. Então, a gente está vendo que, a partir do momento que a gente olha com outro olhar, né, eu espero que a gente quebre de uma vez só esse paradigma de que sustentabilidade é caro, né? Não, é um olhar de novos negócios e de novas oportunidades. Uma nova startup que a gente vem trabalhando, ela está pesquisando a manga, a cadeia da manga, e ela está desenvolvendo um material das folhas e dos caules da manga, né, que ficam desperdiçados e jogados no chão. Então, a gente olha para o outro lado da cadeia, do pensamento de novos negócios, o mercado de nanocelulose, né, um mercado de 783 milhões de dólares. Então, o que a gente não poderia ganhar, né, através de um olhar de evitar esse desperdício, né, a quantidade de material que fica jogado aí, se a gente conseguir criar uma integração da cadeia, vários atores trabalhando juntos, a gente pode criar novos materiais que vão ser aí riquíssimos para o nosso mercado. E, por fim, quando a gente fala de novos modelos de negócio, eu trouxe aí o caso da Raiz, que ela fornece produtos orgânicos por assinatura, né? E eu vejo que também já tem isso acontecendo com a Flor. Então, por que não pensar, né, nesses novos modelos de fornecer essa experiência para os clientes? Comida Invisível é um outro aplicativo também que está evitando o desperdício de alimento, e ela conecta aqueles produtores, aqueles restaurantes ou alguém que está gerando uma quantidade de material que por acaso não usou num determinado evento e que pode então doar para alguma outra organização. E, por fim, essa foto eu vi no aeroporto de Congonhas. Então, eu não sei se é daqui essa ideia, mas é uma máquina, igual a gente vende Coca-Cola, biscoito, mas vendendo flores. Olha que incrível, né? Então, a gente não poderia deixar de não fechar com a visão sobre a agricultura circular da Holanda, né, nas palavras da ministra de Agricultura, natureza e qualidade de alimento da Holanda, né, que ela fala que a visão é ser realmente uma líder global na agricultura circular e que a chave do processo são essas conexões, é esse trabalho conjunto para se atingir a agricultura do futuro. Então, a agricultura e a natureza não podem ser antagonistas. Se ambas têm valor para todos, todos precisam estar dispostos a encontrar esse novo equilíbrio. Então, a conclusão que a gente traz é, ao invés de reduzir o custo dos produtos, por que não reduzir o uso de matéria-prima, pensar nesses ciclos fechados e gerar receita, né? Reduzir a geração de resíduos, por que não pensar em tecnologia, não pensar na integração dos atores, né, para gerar novos materiais e reduzir a geração de resíduos. Então, a integração da lavoura pecuária, que a gente já tem aí um plano do nosso Ministério de Agricultura que promove isso, né? Então, a gente precisa pensar em novas formas de alimentar o gado, novas formas de transformar resíduos em insumos. Então, a parceria entra aqui de forma bem forte. Então, a gente precisa pensar em solos saudáveis, né? O uso de biofertilizantes cada vez mais.
produzir em equilíbrio com a biodiversidade. Então, isso é uma questão de compromisso, né? E uma questão de competitividade, é você olhar para o mercado global e como que estão vindo as demandas, né, e as exigências de condições de sustentabilidade, que vai no encontro da questão das certificações. E, por fim, ver as parcerias e a criação de diversas soluções que podem ser criadas através de novos tipos de transição, de novos modelos econômicos, e valorizar cada vez mais essa troca de conhecimento e essa cocriação para transformar o nosso modelo econômico. Economia circular não se faz sozinho, são novas formas de produzir, consumir e se relacionar. Obrigada. Fantástico, Beatriz. Nossa, eu acho que ela passou tanta informação em tão pouco tempo que está todo mundo ainda meio zonzo, porque são muitas informações, muito conteúdo, muito interessante. Parabéns, realmente. Assim, eu acho que teria mais assunto aí para falar, com certeza, por mais uma meia hora. Perguntas, pessoal, por favor. Antes de começar assim, eu vou já colocar uma que veio no chat aqui, o Ítalo Sampaio. Qual o panorama no contexto da região amazônica, quando se trata em produção? Imagino que também em termos de economia circular, né? Um debate que está muito forte é o da bioeconomia circular. Então, isso já virou até plano de governo, a bioeconomia está muito forte. Agora, em outubro, se eu não me engano, vai ter um congresso internacional de bioeconomia, que é uma parceria com o governo da Finlândia. Então, eu acho que esse contexto pode ser aplicado em todos os ambientes, em todas as regiões, ainda mais na Amazônia, que a gente tem uma riqueza, né, natural incrível. A gente só precisa, né, entender que a natureza e a produção, ela tem que vir em equilíbrio. Então, acho que esse é a palavra que vai contornar toda a discussão. Então, a palavra é equilíbrio. Então, dá sim para a gente proteger a Amazônia e gerar valor para todos os atores através dessa visão da circularidade. Okay. Olá, Beatriz. Muito boa a palestra, parabéns. E você trouxe, eu até não sei se é o termo do simbiose das indústrias químicas, era simbiose mesmo. Então, é um termo muito novo você pensar nesse trabalho conjunto dos resíduos e a cocriação, esse trabalho em conjunto. Mas eu fico pensando na economia circular, o Jorge trouxe, por exemplo, uma dificuldade do setor que ele fala, trazer vasos de São Paulo para cá precisa de nota fiscal. Às vezes tem a questão alimentar que você fala assim, um restaurante ou um supermercado quer fazer a doação, mas tem o risco de alguém se intoxicar. Como trabalhar a cocriação com essa questão política ou legal no Brasil? Porque eu acho que às vezes tem muita gente que gostaria de fazer, mas você tem uma burocracia que nos impede de trabalhar conjuntamente. Eu acho que impede a aceleração da decisão no âmbito individual de cada elo da cadeia. Eu acredito que se a gente unir todos os elos da cadeia, a gente consegue ter mais força de transformação. Então, e tem uma certa questão de preconceito também. Tem uma discussão de tratamento de água, por exemplo, para reutilizar para o agronegócio, né? O tratamento do esgoto para ser reutilizado. Muitas vezes a tecnologia de filtração por membrana, ela consegue aumentar a qualidade da água até para maior qualidade do que a água que está vindo da rede. Mas tem aquele preconceito, né, de que não, está vindo do esgoto. Então, eu sou muito a favor de colocar a mão na massa, de criar ecossistemas. É isso que a gente está fazendo com a indústria. A gente lançou, no início de 2020, um hub de economia circular para a indústria, onde a gente tem vários elos da cadeia e vários setores trabalhando juntos e comprometidos por 2 anos, numa iniciativa de 2 anos, a fazer diferente. Então, é o que o holandês fala, né? Faz, erra, faz de novo e aprende rápido, porque a gente não tem mais tempo a perder. E se a gente mostrar que é possível
num escopo geográfico limitado, a gente consegue, então, influenciar a política pública, influenciar incentivo. E eu acho que essa é a força da indústria, ainda mais se ela trabalhar de forma conjunta e alinhada com um propósito comum. Mais alguma pergunta? Fico à disposição aí para depois a gente trocar. Eu quero aprender ainda muito mais com vocês, espero voltar. Eu tenho uma pergunta, Beatriz. Eu gostaria de saber, fiquei muito curioso para saber se nos países mais desenvolvidos, onde esse conceito de economia circular já é mais constante, quanto disso são exigências do poder público que coloca a régua mais alta e aí a própria sociedade, as empresas precisam ir atrás para atingir esse trabalho, ou quanto que, na verdade, a iniciativa privada e a sociedade saem na frente e o poder público só vai atrás, vai acertando, regulamentando. Como está isso, mais ou menos, no mundo todo? Eu adoro essa pergunta, porque é a pergunta que sempre vem no mercado brasileiro, né? Eu não vou fazer nada enquanto o governo não obrigar eu a mudar, a fazer. Olha, eu tenho uma relação muito próxima da Holanda, a gente vem trabalhando com eles desde 2016, e o que eu vi a jornada da Holanda, e olha que a Europa, a Holanda é muito bem estruturada em termos de arcabouço legal, mas foi a indústria que começou. Foi a indústria que começou vendo dois elementos chaves. Ou é risco do meu negócio não sobreviver ao futuro, como muito bem colocado, Jorge, ou uma visão de oportunidade. Então, tem uma oportunidade aqui. Se eu fizer diferente, eu posso manter o meu negócio também, ou ganhar novas receitas e crescer de forma diferente. Então, através desse momento da indústria, que a gente atrai, então, o governo, né, e acelera o desenvolvimento de políticas públicas. Mas é claro que, tendo essa escassez de recurso natural, ou escassez de terra, né, uma realidade que é mais... que o senso de urgência está mais em evidência, acelera mais, né, o processo. Mas eu acho que a indústria pode, sim, ser o fator que vai transformar. Fantástico. Temos mais uma pergunta aqui. Boa tarde. Bom, em primeiro lugar, eu só queria agradecer, Bia, maravilhosa sua fala e com tanta consistência, né, ver que você está... Enfim, que isso está tão mais avançado do que a gente imagina, porque a gente que está gerindo empresa e nesse lugar da iniciativa privada, a gente tem diversos desejos de impactar e de se transformar, e talvez a gente consiga, através aí dessas questões que você está trazendo, acelerar mais esses processos. Uma coisa que a gente tem discutido e se perguntado, e tem surgido essa possibilidade, é como que você vê as empresas privadas fazendo, trabalhando, se tornando parte do terceiro setor, assim, por exemplo, as fundações, né? Você imagina, você diria que isso possibilitaria práticas de mais amplitude, trabalhando aí com recursos, outros recursos que não sejam da própria empresa, enfim. Super interessante a sua colocação. Sim, a gente vê um movimento, né, de várias marcas criando institutos, fundações. Eu acho que todo movimento é válido, porque você vai criando exemplos, você vai criando uma energia favorável, você vai inspirando. O que não pode acontecer é deixar que essa responsabilidade da empresa aconteça lá na fundação, lá no instituto. Não, isso aqui é da fundação, do instituto, isso aqui não está aqui no negócio, né? Então, eu acho que essa visão integrada que precisa acontecer. E eu acho que o cenário atual de risco vai mostrar, né, que precisamos levar essa discussão não só para as fundações, mas para o chão de fábrica, na operação e no conselho de administração, né, no board de diretores. Vou fazer só um parênteses, talvez. Assim, mas você acha que isso caminhando junto, não separando, as instituições, elas permitem investimentos que as empresas privadas não conseguem fazer por serem com fins lucrativos, enfim. A gente conseguiria abraçar mais, sabe, projetos, enfim. Essa é a minha...
Sem dúvida, eu acho que a gente tem que criar também mecanismos financeiros, instrumentos financeiros favoráveis. A gente sempre fala que é um processo de transição. Também não adianta a gente ser aquele ativista e falar, não vou mais usar plástico. Plástico está em tudo, entendeu? A gente tem que saber usar da maneira correta. Né? Um cliente uma vez me falou que o plástico era a doença e a solução ao mesmo tempo. E é isso. Então, eu acho que o ponto-chave é a gente ter essa visão integrada. Se a gente consegue usar instrumentos e arcabouços legais, lei Rouanet, e processos e sistemas que já existem para a gente começar essa transição, eu acho válido, e eu acho que atores que vão desenvolver esses projetos são extremamente importantes também para educar a empresa, e não ficar fazendo projetinho pela metade também. Né, que é a mesma coisa o papel do designer. Né? A empresa dá o briefing do que ela quer para o produto, do que ela quer para aquela embalagem. Mas o design pode provocar também, porque existe ainda uma falta de conhecimento. Né? Então, acho que todos nós podemos ser atores de transformação, mas então sempre pensar nessa visão mais ampla, provocando essa visão integrada. A gente conversou isso no almoço também, né? Talvez tenha alguns passos iniciais que a gente tem que fazer, né, que a indústria, o setor não esteja preparado para fazer uma mudança toda, né, de uma vez só, mas ela tem que ser constante e tem que ser perene, porque se também não for, é aquela questão do olhar de sobrevivência, né? O negócio não vai estar aqui mais daqui a 10 anos. Obrigada. Nada. Tá ótimo. Beatriz, e só mais uma pergunta aqui rápida, mas é uma informação, na verdade, do Geraldo Eissing. Poderia fornecer o endereço do livro Economia Circular mencionado na palestra? Sim, é só entrar no meu site, é www.e4cb.com.br. Lá no finalzinho da home tem materiais e você pode baixar o livro ali. Você pode repetir, por favor, olhando para o... Oiê! Esse mundo digital é muito louco, né? É só ir lá no meu site, é www.e4cb.com.br, e lá na home, lá embaixo na aba materiais, está lá o livro para vocês baixarem, gratuito, e espero que sirva como fonte de inspiração aí, e transformação para vocês. Maravilha! Parabéns, realmente brilhante para a apresentação. Flores aqui, Nadir.